Olá, muito bem-vindos, muito boa noite para quem já está assistindo no nosso horário de estreia, muito boa tarde ou muito bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo. Estamos conversando mais um episódio do Glasgow 15, o nosso podcast que tem a intenção de deixar você plenamente orientado, né, como dizem os médicos. E hoje a gente vai tratar de alguns assuntos muito urgentes, que o principal assunto vai ser a questão do piso salarial dos enfermeiros. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Sidney. Muito boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Renato. Estamos aqui mais uma vez para tentar esclarecer fatos, né, que acontecido recentemente, e debater sobre esses assuntos e argumentar alguma coisa dentro do direito médico e da medicina, como sempre, e deixar todo mundo plenamente orientado. Esse é um assunto muito novo, né? A gente está gravando no dia 17 de agosto. Isso. Então, a gente vai abordar isso de novo porque a gente já está tendo uma demanda muito grande dos médicos com relação a isso e a gente ainda não fechou o mês. Então, vamos ver como é que as clínicas e os hospitais vão lidar com isso. Você me disse que trouxe alguns números, algumas projeções. Qual é a sua perspectiva com relação a isso? Antes de mais nada, isso foi uma lei, um projeto de lei. Uma lei federal. Uma lei federal, 14434, isso. Né? Agora, imediato desse ano. E a gente viu um ajuste dos salários, né, do piso salarial do pessoal da enfermagem. Tanto exatamente. Auxiliar, técnico, enfermeiros e enfermeiras como um todo. A gente via que o salário do enfermeiro girava em torno de R$1.500, de um técnico, quer dizer, girava em torno de R$1.500. E isso perfazia um custo para o empregador de R$3.000, contando com, sim, com 10 terceiro, sempre assim, com férias, a gente sempre costura o dobro, né? Faltas e também encargos sociais e tudo mais, auxílio à alimentação, vale transporte, então sempre o dobro. E o do enfermeiro, que era 3.100, postulava-se 6.200. O que aconteceu? Agora foi para 3.325, o do técnico, que a gente pensa no dobro, levando para 6.500, e do enfermeiro de 4.750, levando para um pouco próximo de R$9.000. É mesmo, a projeção é essa, é o dobro? A projeção é o dobro, Com todos os encargos, né? O que a gente vê, a preocupação é mais com aquelas empresas que têm, Renato, alguns técnicos e o pessoal da enfermagem trabalhando com eles, não em hospitais, mas empresas que trabalham com apoio, casa de apoio, casa de nutrição integral, casas de fisioterapia, acompanhamento desse tipo, acompanhamento de pessoal que precisa de psicomotricidade, autismo, etc. Isso aí, sim. Mas por quê eu digo isso? Porque em hospitais existe uma RDC que rege aquilo tudo. Então, essa RDC, ela não pode ser modificada. Por exemplo, UTI. Uma UTI com 10 leitos. Geralmente, é um técnico de enfermagem para cada 2 leitos. Um técnico para 2 leitos. Não tem o que mudar. Se tem 10 leitos, você vai ter 5 técnicos de enfermagem ali, em cada plantão. Ah, não, vamos ter que enxugar, vamos ter que demitir. Isso não existe. Não vai existir nesse caso de UTI. Você está entendendo? No caso de uma UTI cirúrgica, você já sobe. É 1 para 1. Então, uma UTI de 10 pacientes, um técnico para cada 2 pacientes, ou seja, 5 técnicos para os 10. Uma UTI cirúrgica de 10, teria que ser 10 técnicos, porque é a UTI cardiológica, cirúrgica, enfim, pós-operatório, bariátrica, então é 1 para cada, 1 para 1. Isso está na RDC, está estabelecido já na regulamentação própria. Então não tem como mudar. O que tem que ser mudado, e a preocupação dos gestores, empregadores, donos de hospitais, de clínicas, é quanto ao tentar enxugar. Isso pode levar a um quadro de demissão. Isso vai fazer isso, vai causar isso. Inevitavelmente vai ter um quadro de demissão ou um quadro de adequação. Pelo menos vão ter que ser adequados. Ou reajustes, ou vamos mudar de posicionamento, de trabalho, de tarefa, enfim. Você não vai deixar de ser técnico, que está no quadro ali, mas você pode dar menos plantões, você vai ter que trabalhar menos, porque existe também as folgas. Você não pode trabalhar. Geralmente o técnico ele tem 2 folgas por mês. Assim, você trabalha 12 horas, com extensão até mais 6, ou seja, até 18 horas você pode trabalhar, folgando o outro período,
e ter um dia de folga, com 2 folgas por mês, de 24 horas. Então, você trabalha 12, folga 12, já pode trabalhar de novo. Ou então, num período qualquer, você fica um dia sem trabalhar e depois volta à vida normal. Contanto que faça um total de 13 plantões. 13 plantões de 12 horas pela enfermagem e técnico, acho que é um pouco mais, acho que são 15 plantões, pelo menos. Com essa por conta das 2 folgas, tem umas nuances aí que a gente pode... Eu até pensei em trazer o pessoal, gestor, que a gente pode até pensar... Vamos trazer, porque esse tema é muito novo. Assim, o que... Um amigo meu, advogado, entrou em contato comigo essa noite e disse: Renato, como é que você está fazendo com seus clientes? Aí eu disse: rapaz, eles ainda não me procuraram. Porque a bomba ainda vai estourar, né? Hoje, um colega meu, advogado, entrou em contato comigo para dizer que: Renato, como é que você vai fazer com o piso salarial dos enfermeiros? Eu não sei. Porque a gente precisa... A lei diz o seguinte: a lei permite que o empregador faça acordos coletivos ou individuais. Sim. Como são esses acordos? Você precisa, de alguma maneira, fazer de uma forma que o empregador consiga pagar. Mas quando a gente fala de acordo, a gente não está dizendo que existe uma forma de pagar a menos. É um acordo, então eu posso pagar menos, né? Não. Você tem que pagar o valor completo. Então, o que a gente está vendo é a possibilidade de parcelar, né? De fazer, por exemplo, o emprego, você falou de demissão em massa. Pode ser que aconteça, pode ser não, vai acontecer demissão em massa em muitos hospitais. Eu tive um retorno hoje de um diretor do hospital que ele disse que, se fosse aplicar a lei automaticamente, o prejuízo seria de R$1 milhão por mês a mais. Mas detalhe, em hospital é onde vai haver menos demissão, por conta da RDC, que rege. Você não pode ter uma UTI com menos, agora como está precisando de economizar, eu vou ter que ter só 3 técnicos e com 10 leitos. Não pode. A RDC exige que seja 1 para 2. Você está entendendo? Então, os hospitais não vai ter essa em massa. Eu acho que vai ter em massa não, uma efetiva, uma demonstrada, uma demonstração de demissão maior ou de adequação em outros locais que atendem, que usam o pessoal de enfermagem sem ser hospital guiado por uma RDC, por uma regulamentação. O piso é 4.750, certo? Se você tem do enfermeiro. Se você tem um enfermeiro que trabalha 20 horas, né, ao invés da carga cheia, 44 horas, digamos que seja 22 horas, para poder fechar a metade. Então, você vai ter aí R$ 2.375 que o enfermeiro tem que ganhar com o piso. Aí, digamos que ele tem essa carga horária e ele ganha um pouquinho mais. O hospital não pode reduzir. E ele, de repente, vai ter que aumentar para um monte de gente. Então, ele vai ter que readequar a carga horária de um monte de gente, aumentando a carga horária para poder respeitar o limite do salário e mandar um monte de gente embora porque essa pessoa tinha uma carga horária menor e recebia mais. Ele não tem como suportar. Aí ele vai mandar um monte de gente embora para dizer: agora eu vou recontratar. Depois ele recontrata com o piso salarial e dentro da carga horária que ele pode suportar. Agora, isso vai demandar um arranjo gigantesco, e né? Muita gente não está nem pensando, porque vai ser agora, né? É coisa para imediato, né? É uma coisa para imediatamente. É para agora. Pois é para agora, cumpra-se, né? É uma coisa assim, a vigência é automática. Só que ainda está meio obnubilado, assim, nos RHs e nos setores de faturamento dos hospitais. Eu digo isso porque conversei 21 hoje e ainda está meio assim, não, a gente não sabe ainda como é que vai ser, se vai ser nesse mês que vai receber ou vai ser só no próximo, está sendo conversado. Eu acho que é uma preocupação vigente entre os sindicatos, entre os empregadores e o próprio COREM, né? O conselho que rege da enfermagem. Então, COREM, COFEM. COFEM é o Conselho Federal, né? COREM é o daqui. Então, de qualquer forma, é uma vinculada ao outro e subordinado. E por isso mesmo a preocupação existe nessas esferas. E uma coisa também que chateou o pessoal da enfermagem, que mexe um pouco já com vaidade, é que antigamente era em torno de 50%.
Se o piso era 1.500, era 3.100 para o outro. Agora não, é de 3.325 e o outro 4.750. Então a diferença ficou 30%. 30%. Então, aí dizem assim, agora a gente estão ganhando mais do que ganhavam antes e a gente não... Minha gente, mas todo mundo recebeu aumento. E outra coisa, tem mais, de qualquer forma, técnicos do que enfermeiro. É um enfermeiro para, às vezes, uma equipe de 20 técnicos e a auxiliares. classe inteira termina sendo privilegiada, né? Porque em massa todo mundo ganha mais dinheiro, né? É evidente que o trabalho braçal mesmo, o trabalho que está lá pegando no paciente, fazendo as coisas, usando, limpando, injetando, manipulando as drogas, isso tudo é do técnico e do auxiliar. O enfermeiro não. O enfermeiro, assim como o médico, tem mais um trabalho mental e de responsabilidade. A responsabilidade final é sempre do médico e enfermeiro em seguida. O técnico e o auxiliar estão mais cumprindo a ordem. Mas é aquele negócio, é direto, é braçal. O enfermeiro e o médico ainda tem horário para ter entre um paciente e outro, ou então entre tem um descanso, tem um repouso. Já o técnico, o enfermeiro que está no hospital, no plantão, na UTI, não, né? Ali é 24/7, é 12/7, ali direto, trabalhando sem parar. Então, talvez por isso tenha aproximado mais o salário do enfermeiro, dos enfermeiros, né? Muito embora gerou esse conflito de vaidade, aí, essa fogueira de dizer, não, agora eles estão ganhando quase o que a gente ganha, quase não. Ainda tem uma diferença aí de 30%. Aproximou porque antes era 50% menos, agora 70%, 30%. Por aí vai. Acontece... Nunca vai satisfazer tudo, né? É difícil, é complicado. E eu até perguntei a uma chefe de serviço, você acha que isso tem a ver algum fundo eleitoreiro? Até perto não, sempre tem uma questão política por trás, né? Mas não teve. Não teve. Ela não acha. Mas que é a luta antiga deles, né? Não acha, porque é uma luta antiga e estava aí atrás. Então é uma coisa que já estava... demandava já um tempo disso ser reajustado, esse piso. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, falando em política, eu vou dizer uma coisa aqui, viu? Tudo chega, né? O sindicato dos servidores da saúde deve estar em curto-circuito. Porque os caras são de esquerda, assim, com força. Aí vem uma lei que os caras dizem que é de Bolsonaro. A lei vem dar um direito para os enfermeiros que lutam com isso há tanto tempo. Mas aí vem o hospital e diz, olha, a gente vai ter esse problema. Os servidores aposentados vão procurar os sindicatos, porque vão pedir a paridade, né? E aí o sindicato vai endoidar, ele vai dizer, peraí, esse Bolsonaro está querendo roubar, aí vai ficar doido e vão explodir. Ao mesmo tempo que, é verdade, ao mesmo tempo que vai entrar em curto-circuito, você falou a palavra certa, ao mesmo tempo que a classe de enfermeiros e técnicos e auxiliares como um todo. Quando eu falo classe de enfermagem, envolve essas 3 categorias, que na verdade é uma só. Ela foi beneficiada e talvez até diga assim, não, então agora eu vou... Isso se teve esse fundo político, então agora eu estou com ele. Por isso que eu não acredito muito nesse fundo político, porque era um piso salarial que estava em defasagem há muito tempo e foi cumprido agora e foi sensibilizado, digamos assim, pelo Ministério da Saúde e pelo presidente, enfim. Por quê? Porque a classe, se fosse assim, ele desagradou a classe que era dele já, que são os empregadores, donos de hospitais, tá entendendo? Aí o pessoal agora ficou com raiva dele, agora ele acabou de jogar uma pá em cima da gente. Não. Então não é assim, por isso que eu digo, não dá para agradar todo mundo. Se você vai oferecer um aumento aqui, alguém que está pagando vai achar ruim. E tem outra coisa que você falou, que agora os enfermeiros vão ter que tomar mais cuidado. Você falou que a responsabilidade do enfermeiro é muito grande. E nas defesas médicas a gente percebe muito o seguinte, existem algumas ocorrências, intercorrências, né, cirúrgicas, que a responsabilidade é do enfermeiro. Mas a gente vive num país em que a distância social entre as classes faz com que haja uma dificuldade muito grande para se ter um julgamento justo. Muitas vezes a gente fala assim, não existe justiça, existe justiçamento, né? Claro que eu estou falando de casos
específicos, né? Não estou falando de em geral, né? Lógico que o judiciário entrega a justiça, mas existem certos casos. Por exemplo, eu ainda não peguei nenhum caso, não existe, eu não vi nenhum caso onde um instrumentador é processado porque o médico deixou uma compressa dentro do paciente. Eu ainda não vi. Renato, por que você acha que o enfermeiro não é processado e o médico é? Porque a gente ainda tem a imagem de que o médico tem responsabilidade total, tem a maior capacidade financeira e ele tem condições de indenizar o paciente. Mas o enfermeiro tem que perceber que conforme ele vai aumentando de padrão financeiro, né, de patamar financeiro, ele vai começar também a ser alvo de questões judiciais. Perfeitamente. E a gente vai começar a ver um maior número de responsabilização de enfermeiros. Porque não é cabível, e eu já vi isso várias vezes, que um instrumentador simplesmente não faça a contagem da compressa. Certeza. Não é uma questão de contar errado só, não. É de não fazer. Entendeu? Então, um cara desse que simplesmente não faz, ele vai sofrer ações judiciais e vai pagar altas indenizações. E o juiz, sabendo que ele tem um piso salarial maior, vai dar o peso da caneta vai ficar mais forte. E tem outro detalhe também. Eu fui há uns 4 anos a uma reunião do CFM em Brasília sobre esse tema, erro médico. É bom que todos saibam que esse termo está querendo ser alterado. O Conselho Federal de Medicina está querendo alterar junto com o Ministério da Saúde, com o aval do Ministério da Saúde. Porque, para ser erro médico, só que for do âmbito do médico. Sim. Porque se um enfermeiro comete um erro, não conta uma gase, ou acontece isso, esquece uma pinça, ou deixou o paciente com um curativo lá que levou a contaminação por, digamos, material, dejetos, fezes, urina, o erro é o quê? Houve um erro médico. Não. Houve um erro de enfermagem. Mas o nome é erro médico. Por mais que tenha sido, aconteceu no hospital ou então com o paciente, sempre é erro médico. E o CFM está querendo, junto com o Ministério da Saúde, querendo mudar esse termo, justamente para dar nome aos bois e a responsabilidade também. Como você falou aí, devido a esse aumento de piso salarial, os enfermeiros também vão ter responsabilidade nesse tipo de honorário, né? Eu quero saber, existem algumas coisas nessa lei que não estão esclarecidas e que vão ser uma bomba maior ainda. Por exemplo... Eu tenho um ponto até falar sobre os plantões, depois me lembrei. Pronto. É a questão dos servidores públicos. Um enfermeiro, que você falou que um técnico ganha R$ 1.500. Era, pelo piso anterior. Digamos que num emprego público ele ganhe esse valor, ou 2.000, vai, para 30 horas. 30 horas, é o cargo dele. O piso vale para todo mundo. E no serviço público você não tem que compensar o número de horas. Então imagine aí, de repente, todos os servidores públicos que têm uma carga horária de 30 horas, de repente e aí por causa das horas reduzidas, ele já ganhava um salário reduzido, ele tem que ganhar o salário cheio. Como é que vai ser isso? A gente não sabe. Sinceramente, a gente está falando sobre isso hoje, de novo, a notícia é quentíssima. A gente ainda vai ver como é que isso vai ser aplicado. Não saiu em contra-cheque de ninguém ainda. De ninguém. Quando sair é que a gente volta aqui para discutir de novo isso. Exatamente. Então, como é que o serviço público vai pagar um servidor de 30 horas, um enfermeiro de 30 horas, que antes ele ganhava R$ 2.000 e agora vai ganhar 4.750, mais os encargos. Pois é. Não é? Pois é. E outra coisa que eu queria citar isso aí vai pelo menos melhorar um pouco o serviço. Assim como o pessoal da enfermagem vai ser cobrado, também em referência a valores de processo, de repente até também isso, vai ser cobrada no que se refere a carga de trabalho. Por quê? Sabe-se que com R$ 1.500 por mês, o cara trabalhava aqui hoje, saía de 7 da manhã, terminando o plantão às 7, já tinha outro plantão em outro hospital às 7. Então ele pedia para o rendeiro dele chegar mais cedo, para ele sair de 6h30 para chegar lá no outro e chegar às 6h10, mas o outro lá já compreendia e por aí vai.
Não, meu amigo está ganhando mais, vamos agora trabalhar melhor, mais consciente, mais orientado. Mais orientado. Por quê? Porque você, agora ganhando melhor, você não tem que se sacrificar tanto e sacrificar o paciente, o seu serviço. Você trabalha mal-humorado, você trabalha sem dormir direito, você trabalha sem descansar, porque você tem que faturar, você tem conta para pagar no final do mês, né? Então você acaba trabalhando mais. Então, com esse piso, não. Então você não tem justificativa, não, de você estar chegando atrasado aqui porque você está vindo de outro plantão. Não quero isso. Eu, como empregador, já que eu estou acatando vocês, eu quero agora uma responsabilidade social maior. E isso vai acontecer. Existe uma discussão também no Supremo, agora eles entraram, a Confederação Nacional de Saúde e Hospitais e Estabelecimentos de Serviços, a CN Saúde, eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, é a ADI 7222. E essa ação foi protocolada agora para justamente discutir a constitucionalidade desse aumento, né? Se é ou não é constitucional esse aumento, principalmente com relação também ao período, que a gente está num período pré-eleitoral, também tem essa discussão, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. É como você falou, eu também percebo do mesmo jeito. Eu acho que não houve um engajamento político com relação a isso. Eu penso que simplesmente aconteceu de ter tido a aprovação dessa lei agora, né? Mas é uma conquista importante? Mas a gente tem que ver a realidade. Merecedora também. Isso. O pessoal trabalha muito. E trabalha assim. Seria uma forma de você fazer, de um empregador exigir isso que eu estou dizendo. Não, você agora não quero que você chegue mais atrasado, nem com sono, nem com cara de cansado, nem mal-humorado. Quero ver você sorrindo, vindo trabalhar bem, porque agora você está ganhando mais e você vem do descanso. O descanso que você deveria ter mentalizado. Você trabalhou 12 horas, descansou 12, trabalha mais 12. Nos plantões, isso quando é plantão. No regime de expediente normal, não. Aí é tranquilo, aí é diferente. Mas aquele técnico ou enfermeiro ou auxiliar que trabalha em regime de plantão, sim. Então, vamos trabalhar com mais qualidade. Isso aí pode ser exigido. Eu acho que foi um aumento digno, assim, eu não sei pelas porcentagens. Isso eu não estou aqui para julgar, nem entendo como isso foi feito. Devia ter sido escalonado? Evidentemente. Óbvio que seria melhor um aumento de 12% por ano, acompanhando o índice de correção, GPM e tudo mais. O presidente vetou a previsão. A previsão, a lei prevê a vigência automática, já está vigendo, e a lei previa, e o presidente vetou, o reajuste pelo INPC. Aí, realmente, isso foi vetado. Mas o Senado, né, já está debatendo para ver se vai derrubar o veto ou não. Ele também vetou algumas outras coisas e eles vão ver o que vai acontecer. Ou seja, está muito primário ainda. Era para a lei realmente ter um período de vacância, ou seja, ao invés dela entrar em vigência logo, demorar um pouquinho para poder a gente já ir prevendo como é que vai se ajustar essa lei, né? Até em escalonamento, assim como os governadores dão aumento para as polícias militares e civis. Vocês receberam um aumento de 25%, aí não, 7% nos primeiros 3 meses, aí a partir do 4º mês a gente incrementa mais 7%, depois mais 7%, até chegar nos 20, 21% ou o que for. E não assim de uma vez. Tem gente que fala isso, essa vacância que você diz, nada mais justo do que... Porque vai ter impacto, indiscutível. E se o impacto for imediato, de imediato eles vão ter que tomar medidas drásticas, demissões, redução de carga horária, né? Porque é uma população enorme, viu? Técnico, auxiliar, pessoal da enfermagem, é uma população... Quando esse diretor me falou, não é um hospital tão grande assim, quando ele me disse 1 milhão por mês, eu disse, minha nossa, 1 milhão de reais a mais na folha. Né? E não é um dos maiores hospitais de Natal, não. É como eu disse, 1 milhão é um impacto de 500 mil. Só que dobra 1 milhão por conta dos encargos, de vale transporte, vale alimentação, férias, 13º e por aí vai. Tudo é pensado nesse sentido. Beleza, meu amigo. Então, assim, a gente, nesse capítulo, a gente encerra com esse assunto.
Sim. Né? Então a gente fica aqui esperando, esperando que de repente a gente pode trazer alguém que venha do setor de hospitais ou do setor de fornecimento de trabalho, né, de enfermagem, que venha discutir com a gente, venha conversar. Eu tentei chamar uma pessoa, mas aí a gente vai trazer depois. Porque a gente tem o lado do lado do gestor, né? Tem o lado dos enfermeiros, né? Qual é a realidade deles, a gente também está com portas abertas para escutar, né? E ouvi-los e fazer com que a gente consiga chegar ao entendimento. Eu penso que faltou isso, precisava ter uma discussão melhor de como era, mas eu sempre apoiei, né, o projeto de lei que previa justamente essa lei, a 14.434, mas é preciso ter bom senso, né? Realmente. Sem dúvida. Para você que está ouvindo a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de inscrever, né, no nosso canal, compartilhar. Essa ideia. Isso aí, eu acho que agora a gente vai ter também um potencial, né? Aumento devido aos enfermeiros. A gente, eu acho que vai pedir para espalhar isso aí para o Conselho Regional de Enfermagem também, para, de repente, alguém quer se manifestar e ir lá para cá para conversar alguma coisa, a gente pode chamar. Aqui as portas são abertas e democráticas. Siga a gente no Instagram, para a gente já passar. No Instagram a gente costuma já adiantar algumas coisas que a gente já gravou antes mesmo da publicação. Então, se você já quiser ficar a par de tudo já em tempo real, siga a gente no Instagram, assista os outros vídeos que a gente já tem no nosso canal. Nosso canal já tem alguns meses, então alguns vídeos são muito importantes que ficaram ali no começo. Então, se você, por exemplo, a parte de defesa médica, a parte de remuneração médica, gestão hospitalar, né? Então a gente tem muito conteúdo no nosso canal. Aproveite para ver todos os nossos vídeos. E mais uma vez agradecemos aqui os nossos parceiros Tulipa, distribuidora de cerveja, o laboratório Alexander Fleming, também com uma filial, uma matriz, né? A matriz na Fospena, não, na Campos Sales, Tirol, e a filial na Miguel Castro, é isso? A Miguel, agora tem que olhar aqui. Miguel Castro. Miguel Castro em Lagoa Nova. Em Lagoa Nova, exatamente. E muito obrigado aos nossos apoiadores. Você que deseja também nos apoiar, esteja à vontade para entrar em contato com o contato que está na descrição do vídeo, tá? Estamos abertos para patrocinadores, para clínicas, hospitais, né? E também quaisquer outros comércios que entendam a nossa causa como válida. Glasgow 15, como a gente falou no começo, tem a intenção de orientar as pessoas para os seus direitos da saúde e também no direito médico também. Eu sou o Renato Dumares, que sou advogado da Comissão de Direito Médico da OAB, e aqui é o Dr. Sidney Augusto, que é da comissão da CODAME e é conselheiro da CODAME, que é a Comissão de Assuntos Médicos do CRM, e ele é conselheiro também do CRM. Então, o que vocês precisarem, deixa aqui no comentário. Os assuntos que vocês quiserem assistir também deixa aqui como sugestão, e a gente vai ter o maior prazer em falar sobre isso. Ok. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço, até o próximo. Obrigado. Obrigado.